É um dos artistas completamente comprometidos com a causa que lhes convém. Qual pergunta farias e para quem seria a pergunta? Artista ou político de Moçambique ou Angola se tivesse uma chance? Eu faria com certeza um político moçambicano, porque, A quem? O nome desse político moçambicano? Quem é o nome dele? bem, o político que eu haveria de perguntar seria... Espera, não estou preparada. Sim, mas tem que ser espontâneo, tá vendo? Eu não posso trabalhar assim, tem que ser. Não, Podes espera. pensar, Não, assim. espera, começa de novo Mas tem que uma ser, outra mas tem que pergunta. ser, a pergunta tem que ser, é mesmo essa única que eu faço, assim, eu tenho que ser algo espontâneo, não algo combinado. Não pode ser algo que não seja comprometedor, espera. Por isso que eu não avisei, para ser algo do coração, eu estava a falar algo que vinha do coração mesmo, nada combinado aqui. Não pode ser uma coisa que me comprometa depois. Entretanto, eu gostaria talvez de perguntar a alguns artistas moçambicanos se eles estariam disponíveis a se juntar numa causa de, por exemplo, ajudar crianças desfavorecidas, se eles estariam empenhados não só em promover a sua cultura ou aquilo que é o seu... Mas tem que foco identificar artístico. essa figura, o nome dessa figura. Por exemplo, ao Mr. Bal. Queria convidar o Mr. Bal a Tem que ser uma pergunta. Qual é a participar. pergunta para me saber o que farias para ele? Estarias disponível a fazer parte de uma associação, um movimento que ajuda crianças desfavorecidas? Seria essa a minha questão. Por que Mr. Bal com várias opções? Porque ele é uma pessoa de bastante influência, é uma pessoa bastante proativa, não só nas coisas que ele faz, eu acredito que ele faz acontecer os sonhos dele. Então eu acredito que se ele estivesse envolvido numa causa assim, ele com certeza haveria de, se ele estivesse envolvido e não só e se estivesse interessado, haveria de ser muito espontâneo e havia de ser uma coisa que realmente haveria de acontecer. É um dos artistas completamente comprometidos com a causa que lhes convém, vamos assim dizer. Alguma coisa te marcou na carreira política, na carreira artística assim que é do Mr. Bal? Sim, claro, com certeza. As músicas dele são de bastante impacto. Qualquer festa de crianças ou adultos, as músicas dele são bastante ouvidas e tem algum significado também bom para a nossa cultura, não é? Uma fofoca sobre o Mr. Bal. Uma que acredita e outra que não acredita. A fofoca que eu ouvi sobre o Mr. Bal é sobre o casamento dele, como é que ele se casou com a Lourdes e o decorrer desse entrelaço todo. Eu não vi bem, se ele puder me esclarecer seria bom. E tu acredita nessa fofoca? Acredita? Não acredito, por isso é que eu estou a dar uma oportunidade dele se esclarecer, dele interagir um pouco mais com nós, público, não é? Que é para ele poder dar o parecer dele com relação a tudo que aconteceu, essas fofocas que temos ouvido. Depois ele ficou com a Liloca e depois houve também burburinhos do relacionamento dele. É uma coisa particular, é claro. Depende muito dele estar a comentar ou não. E essa fofoca, você acredita nessa fofoca? É isso que eu disse. Não. Eu estou na minha dúvida. Nós damos sempre a oportunidade das pessoas poderem se explicar e criar um pouco mais de interesse nas coisas. Isso também faz com que a carreira deles, claro, evolua, né? À medida em que as pessoas vão fofocando, isso também faz com que as pessoas se interessem num pouco do que ele faz. Ok. Então é outra fofoca, vou pedir duas, né? Uma que você acredita e outra que não acredita. A outra que eu acredito é que ele faz parte do movimento político, e que realmente esse eu acredito, mas essa é uma escolha dele, é muito particular e eu acho que as pessoas são livres de escolher o que, independentemente de tudo, as pessoas são livres de escolher em que partido querem estar. Não é? Ok. Então essa fofoca que eu vi, não vou estar a citar o nome do partido que ele está, que esse partido tem lhe ajudado muito, mas é como eu disse, isso é muito particular de cada um. É uma coisa que cada um pode escolher e não precisa de ser exposto aqui, acredito. Outra coisa que eu não perguntei ou que não falamos e que achas que é fundamental falar sobre isso. O que tem a ver com esse assunto ou que tem a ver com outro assunto? Bem, eu gostaria de falar a respeito da causa que eu propus a Mr. Bal, não só para crianças deficientes, crianças desfavorecidas, mas também para idosos. Sabemos que o Conselho Municipal tem espaços bastante amplos de contato com a natureza. Conselho Municipal de onde? Da Beira, as infraestruturas verdes. Gostaria de saber se eles também estariam disponíveis a abrir um espaço para idosos. Nesse caso, para os idosos entrarem em contato com a natureza. Vê-se muito isso nos países de fora, onde os idosos fazem aquelas interações entre idosos, também com o pessoal jovem, jogos de xadrez, ensinar exercício físico, para uma
melhor saúde, não é assim? Para uma saúde mental e física melhor. Então isso acredito que para que o idoso não seja marginalizado como ele está a ser neste momento. Então eu acredito que um projeto com o Conselho Municipal seria bastante interessante. Ok. Mas o parque tem feito alguns eventos que tem convidado alguns idosos, crianças favorecidas, Mas que com palestras aqui dentro. Mas tem sido um evento mesmo da própria empresa que gera o parque. Não diria assim um evento uma vez por ano. Diria um evento mesmo regular, que todas as sextas-feiras todo idoso da cidade estivesse convidado a participar numa atividade que o parque estivesse a fazer. Por exemplo, temos mamães, aquelas que dançam, aquelas senhoras que dançam, chamar aquelas mamães, fazer com que elas se sintam parte da cidade. Todas as sextas-feiras elas ensinarem o pessoal jovem, temos espaços aqui muito bonitos que poderiam ensinar o pessoal jovem a dançar a cultura moçambicana, especialmente da beira. Por exemplo, poderia dizer ensinar os adultos como manusear a tecnologia, nós jovens, para eles não se sentirem a parte da sociedade, para incluir eles. Não falo de camadas sociais, não falo de etnias, mas que juntássemos todos eles para não marginalização, para, por exemplo, para que o idoso se sentisse dentro da sociedade, porque ele, mesmo dentro de casa, às vezes ele é posto um bocadinho de lado. E a sua própria mentalidade, eu já estou no fim da vida, então eu não tenho mais nada a fazer. A terceira idade é o fim de um estágio de crescimento, mas não é o fim da vida. Então, se nós todos pudéssemos nos juntar a essa causa, seria bastante interessante, especialmente o parque, porque tem poder para tal. Seria bom. Qual parque? Pode ser este, pode ser o parque ao pé da MSC, pode ser qualquer outro parque, mas que seja das infraestruturas mesmo. Seria bastante interessante. Por exemplo, às quintas-feiras, um grupo de jovens disponíveis poderiam se juntar e ensinar os idosos, como eu disse, a mexer as tecnologias, a fazer alguns jogos, a jogar cartas, e também os idosos ensinar alguns jogos antigos, transmitir a cultura antiga, não é? Como é que se diz em história? São fontes orais, não é? Ensinar a jogar aqueles jogos de pedra, ninguém sabe hoje em dia. A saltar a corda de uma maneira especial, isso ia lhes fazer sentir importante.